Trabalho sobre modal aéreo, com os integrantes Ariane Mendes Ferreira, Gabriel Pereira de Jesus, Juliana Barbosa da Silva. Terceiro ADMA, tarde. História do modal aéreo no mundo e no Brasil. Após a Revolução Industrial, a necessidade de utilização de meios de transporte intensificou-se. Assim surgiu a locomotiva, seguindo dos automóveis e então os aviões, que foram um marco para a humanidade. O uso elevou-se no início do século XX, quando surgiram os motores de explosão, que deram início à era deste automóvel. Tiveram sua notabilidade após a Primeira Guerra Mundial, sendo que a partir da Segunda Guerra houve a intensificação do uso de aviões como meio de transporte. Antes era realizado em navios, que duravam meses, e hoje é considerado o transporte mais rápido e moderno do mundo. A aviação no Brasil iniciou com o voo de Edmond Plush em 22 de outubro de 1901. Em 17 de junho de 1922, portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil, concluindo seu primeiro voo pioneiro, da Europa para a América do Sul. A partir da década de 1940, o mercado aéreo passou a ser ocupado por entidades nacionais e estrangeiras. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas companhias foram criadas no país. A Varig foi se tornando uma das empresas mais atuantes no setor nacional. E em 1955 surgiu a Sadia Transporte Aéreos, que posteriormente teria seu nome alterado para Transbrasil Linhas Aéreas. Características do modal aéreo. O transporte aéreo possui uma maior rapidez, sendo ideal para transportar mercadorias de urgência. Além disso, é apropriado para cargas de pouco peso e de alto valor. No transporte aéreo é permitido transportar qualquer tipo de mercadoria, desde que não ofereça risco à aeronave, aos passageiros, aos operadores, às cargas ou qualquer outro envolvido. Podem ser transportados animais vivos, cargas comuns secas, congeladas, armamentos e etc. Porém, as restrições às cargas perigosas são muito intensas. Dentre as vantagens dessa modalidade de transporte, destacam-se a velocidade, confiabilidade e a eficiência. O fato da movimentação altamente mecanizada reduz o índice de mau funcionamento e possui fácil acesso a regiões inatingíveis por outros transportes. É mais adequado para viagens de longas distâncias e intercontinentais. Esse tipo de modal apresenta várias vantagens, incluindo a rapidez de expedição, transporte e recebimento. Também é ideal para o transporte de mercadorias com urgência na entrega. Por ter sua emissão antecipada, o documento de transporte é obtido com maior rapidez. Os fretes internos para a colocação de mercadorias nos aeroportos são menores e o tempo mais curto em face da localização dos mesmos. Possibilidade de utilização das mercadorias mais rapidamente em relação à produção, principalmente se tratando de produtos perecíveis de validade mais curta, de moda e etc. Maior competitividade do exportador, pois a entrega rápida pode ser bom argumento de venda. Redução de custos de embalagem, em vez de não precisar ser tão robusta, pois a mercadoria é menos manipulada. O seguro de transporte aéreo é mais baixo em relação ao marítimo, podendo variar de 30% a 50% na média geral, dependendo da mercadoria. E as desvantagens são frete relativamente alto em relação aos demais modais, capacidade de carga bem menor que os modais marítimo e ferroviário, ganhando apenas do rodoviário, impossibilidade de transporte de carga granel, como por exemplo minérios, petróleo, grãos e químicos, custo elevado de sua infraestrutura, impossibilidade de absorção do alto valor das tarifas aéreas por produtos de baixo custo unitário e existência de severas restrições quanto ao transporte de artigos perigosos. Infraestrutura do modal aéreo no Brasil. O desenvolvimento da infraestrutura aeropecuária enfrentou e enfrenta sérios desafios para acompanhar o crescimento do transporte aéreo, em virtude especial de acomodar com segurança essa atividade no território. Esse crescimento ensejará maiores investimentos na infraestrutura aeropecuária nos próximos anos, recorrendo à expansão dos territórios já existentes ou muitas vezes à construção de novas instalações. Utilização. Modal aéreo, sendo o modal mais caro, acaba sendo utilizado em cargas que o destino é muito longe, como de um país a outro. Porém, também as cargas específicas como
Cargas urgentes, que são os alimentos perecíveis, medicamentos, equipamentos médicos e etc. Cargas valiosas, pedras preciosas, componentes eletrônicos de alta tecnologia ou obras-primas. Cargas restritas, produtos químicos, explosivos ou inflamáveis. E o lugar do mundo mais que utiliza é a Ásia, ficando um pouco para trás apenas da Europa e da América do Norte. A empresa com mais participação de carga paga no Brasil são a TAM e a Gol. Por conta de ser o mais rápido e o mais seguro, acaba sendo o mais caro, sendo essa sua maior desvantagem ou problema. Acaba sendo um dos modais mais caros, além do próprio custo, pela dependência de outros modais. Com o modal aéreo, a carga só chega até o aeroporto, mas para casas e lojas depende exclusivamente do ferroviário ou rodoviário. Às vezes até mesmo os dois. Os custos para manter o modal aéreo são divididos em dois: fixos, que são as propagandas e as manutenções, e os variáveis, que são os combustíveis, refeições e manuseio de carga. Também tendo uma metodologia baseando-se no custo da mercadoria, peso e concorrência. Veículos utilizados no modal aéreo. Os veículos de transporte aéreo podem ser de tração própria, como aviões e helicópteros, ou movidos por correntes de ar, como balões aerostáticos. Eles podem atender diversos tipos de objetivos, como carregar passageiros, cargas, lazer, defesa e etc. Geralmente, esses veículos pertencem a empresas comerciais de avião, pessoa jurídica ou física e organismos governamentais. E são o helicóptero, que são usados para fins militares, transporte de pacientes, vigilância policial e entre outros. É um tipo de aeronave que usa propulsores gerados pelo motor que dão sustentação para iniciar voo. É chamada de aeronave de asa rotativa e surgiu no século IV, na China. O maior interesse na construção dos helicópteros foi após as Grandes Guerras Mundiais. Depois do ano 1950, eles começaram a ser produzidos em escala industrial, funcionando a partir do movimento das hélices no topo, e são mais versáteis que os aviões, podendo voar em qualquer lugar. O avião é qualquer tipo de aeronave que necessita de asas fixas e motores para se sustentar no ar. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo e também o meio de transporte civil e militar mais rápido do planeta. Após a Primeira Guerra Mundial, os aviões passaram por inúmeros avanços tecnológicos. Ele é usado para diversos fins, como transporte de passageiros, cargas, uso militar e entre outros. Balão pode ser movido a gás ou a ar quente. Foi criado décadas antes do avião e, assim como grandes invenções, precisou de muitos estudos para funcionar. O moderno balão movido a ar quente foi criado apenas em 1953 pelo americano Ed Yost. Depois disso, começou a ser visto como um esporte e anos mais tarde passou a ser praticado um campeonato de balonismo. E ele é mais utilizado para passeios do que para transporte. Dirigível. São balões que podem ser conduzidos manualmente. É movido a gás por ter densidade menor que o ar atmosférico. Em 1929, um dirigível de grande porte, conhecido como Zeppelin, foi usado para fazer uma viagem de volta ao mundo. Podem ser usados tanto para transporte de pessoas como de cargas. Transporte teleférico. Pode também ser classificado como meio de transporte alternativo. São transportes aéreos que utilizam cabos e podem ser fixos ou móveis, para sua sustentação e tração. São conhecidos por sua praticidade, rapidez e limpeza, e são excelentes meios de locomoção em cidades populosas, com morros e onde a utilização de trens e ônibus é pouco viável. A história de sua invenção é pouco definida, mas se supõe que a ideia surgiu no século XIV, e são utilizados apenas para transporte de pessoas. As aeronaves podem ser divididas em três tipos: ao cargo ou full cargo, que é uso exclusivo para transporte de cargas, pois apresenta uma capacidade maior de transporte de mercadorias, usando deck superior e inferior. Kombi, que é o transporte misto, utilizadas para transporte de conjunto de passageiros e cargas, podendo ser tanto no andar inferior, tanto no andar superior. E Full Packs, avião de passageiros. O deck superior é utilizado exclusivamente para transporte de passageiros, e o inferior destinado ao transporte de bagagem. Na eventual sobra de espaço, é preenchido com carga. Comparação da infraestrutura do Brasil, Argentina e Estados Unidos. Brasil.
existem cerca de 4.000 aeroportos no país, sendo 721 com pistas pavimentadas, incluindo as áreas de desembarque. Tem o segundo maior número de aeroportos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Aeroporto Internacional de São Paulo é o maior e mais movimentado aeroporto do Brasil. O país tem 34 aeroportos internacionais e 2.464 aeroportos regionais. O Brasil cedia importantes aeroportos internacionais, sendo destino de uma série de rotas estrangeiras. Porém, empresas de fora normalmente trabalham apenas com um número limitado de portos, o que faz com que o transporte dentro do país se faça através de uma série de escalas. A aviação brasileira cresceu muito nos penúltimos anos. Com a modernização das companhias aéreas, foi possível aumentar o número de assentos disponíveis na malha aérea. Argentina. O país passou por uma profunda irregularidade do transporte aéreo, que deu origem a companhias aéreas de baixo custo com estratégias agressivas e que ajudaram a fazer com que o volume de passageiros do país tenha crescido de forma significativa. Em 2008, o governo voltou a estatizar a companhia aérea Aerolíneas Argentinas, e nos anos seguintes a empresa recebeu dinheiro, novos aviões e rotas e praticamente monopolizou o tráfego aéreo em conjunto com a Astral Linhas Aéreas. Em 2017, surgiu a ideia de investir na Aerolíneas Argentina, reformar os aeroportos do país e incentivar a abertura de campanhas aéreas low cost. E os reflexos dessa abertura foram vistos no aumento do número de passageiros em 4 anos. Em 2015, houve 7,4 milhões de passageiros entre janeiro e setembro, e em 2019 houve quase 12 milhões nesse mesmo período. No continente, a Aerolíneas está atrás da Latam, e sua participação no mercado internacional foi de apenas 21% em setembro de 2019. O país possui apenas 66 aeroportos populares. Estados Unidos. As linhas aéreas americanas transportam 18% dos passageiros, mas menos de 1% da carga. O mercado estadunidense de passageiros no setor aéreo é o maior do mundo. Nova York, Chicago, Atlanta, Los Angeles, Dallas, Washington, D.C. e São Francisco se destacam como grandes centros aeroportuários. O país possui 14.893 aeroportos, sendo 5.177 com pistas pavimentadas e 9.398 com pistas não pavimentadas, e 118 heliportos.